O governo Lula conseguiu uma grande vitória nas mãos de Fernando Haddad, que foi a aprovação do arcabouço fiscal. Haddad fez algo que parecia impossível, que era alinhar interesses tão distintos no arcabouço fiscal, mas ele conseguiu. Sem esse arcabouço fiscal não existiria governo Lula e o governo pode finalmente começar. É claro que o PSOL votou contra, uma posição correta e coerente com a proposta do PSOL. Só que o dia de ontem não foi só de vitórias para Lula, mas há um alerta muito forte com Marina Silva. Marina não pode sair do governo de jeito nenhum. Se Marina sair, vai haver um impacto muito forte na imagem do Brasil no exterior. São assuntos importantes que queremos conversar no vídeo de hoje, mas você vai colocar nos comentários. Você teme pela saída de Marina Silva? Você gostou da aprovação do arcabouço fiscal da Haddad? O PSOL fez certo ou fez errado ao votar contra? Deixe seu like se você gostou da vitória do governo e, claro, se inscreva no canal. O arcabouço fiscal ele foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados e agora vai para o Senado, onde não deverá ter grandes dificuldades para ser aprovado. A grande conquista do Fernando Haddad, pessoal. Haddad trabalhou, fez esse arcabouço fiscal a várias mãos, conseguiu fazer algo que parecia impossível, que era colocar interesses diferentes dentro dessa proposta. E ela foi aprovada com uma ampla maioria e o texto foi muito, mas muito pouco modificado da proposta original entregue pelo Fernando Haddad. A dobradinha Haddad e Arthur Lira deu certo e o governo conseguiu essa grande vitória, calando vários críticos a respeito da articulação do governo. Foi uma vitória de Lula porque marca agora de fato o início do governo. O governo Lula começa agora, pessoal, porque sem o arcabouço fiscal não existiria governo Lula. O governo Lula simplesmente não existia. Era muito importante que o teto de gastos fosse revogado ou pelo menos que essa votação do arcabouço fiscal passasse, sendo aprovado ou não, porque não tinha como o governo Lula colocar os seus projetos, os seus planos econômicos sem essa definição da regra fiscal. Agora que ela foi definida, o governo, já falamos sobre o arcabouço fiscal, tem vídeos no passado, link aqui no card para que você entenda essas modificações, mas basicamente é um teto de gastos mais flexível do que estava proposto pelo governo Michel Temer e não fazia mais sentido de continuar existindo. Com a aprovação do arcabouço fiscal, o plano mais importante do governo Lula, o governo vai poder até mudar a forma como está articulando a sua base, não somente na Câmara dos Deputados, mas também no Senado. Muito importante essa aprovação e mostra também a força de Arthur Lira. Arthur Lira conseguiu articular para ter essa ampla maioria na aprovação do arcabouço fiscal. Então Lira demonstra também uma certa força, o que pode facilitar ou dificultar, a depender do governo Lula, a aprovação de novas pautas. Lira falou, o governo não tem base. Claro, é mais um recado, porque Lira, sem os poderes do orçamento secreto, ele ficou bem mais enfraquecido. Hoje os poderes de Arthur Lira vêm do Lula. Então o que acontece? Ele quer ter ali uma base para poder negociar com o Lula e o Lula quer mesmo que o Arthur Lira faça esse papel porque fica mais fácil para o governo. O PSOL votou contra a proposta do arcabouço fiscal, algo que já era ventilado há alguns dias, porque a imprensa até fez uma cobertura, criou uma grande celeuma em torno da posição do PSOL, que é uma posição correta. O PSOL faz certo ao votar contra o arcabouço fiscal do Haddad, porque é apropriado com os princípios do partido e com a própria proposta do partido. Não faria sentido o PSOL existir para votar sempre ao lado do PT, seria uma espécie de puxadinho do Partido dos Trabalhadores. Então é importante mostrar para a população que existe uma alternativa à esquerda para além do PT e uma oposição de esquerda ao governo Lula. Porque a proposta do Haddad, pessoal, ela não é as mil maravilhas. Não, do ponto de vista político, ela é muito interessante. Mas do ponto de vista ideológico, tanto à esquerda quanto à direita, ela é problemática. Por exemplo, não fala a respeito de mudança do pagamento da dívida. E também coloca dentro dos limites do arcabouço fiscal o Fundeb, que é um fundo para financiamento da educação. Então o PSOL, enquanto um partido de esquerda, enquanto um partido preocupado com o pagamento de dívida, pagamento de educação, tinha sim que se posicionar contra o arcabouço fiscal do Haddad. Não existe nenhum problema com relação a isso. É uma postura correta, bem, muito interessante, porque corrobora também com a postura do Partido Novo. Porque o arcabouço fiscal do Haddad, pessoal, ele é muito bom do ponto de vista político,
mas do ponto de vista ideológico, ele é ruim. Ele é ruim tanto à esquerda quanto à direita. Ele é ruim à direita porque, na visão da direita, é muito permissível, libera tudo, libera os gastos, o governo vai poder gastar a rodo, e do ponto de vista à esquerda, é muito austero, não vai poder ter os gastos sociais. Então, quando você olha para questões ideológicas, de fato, o arcabouço é ruim. Mas a proposta do vídeo e a proposta do Fernando Haddad era fazer algo político, algo possível. E o Haddad fez aquilo que parecia impossível: conseguir alinhar todos os interesses ou interesses diversos e distintos em uma única proposta. Porque se dependesse do mercado, não haveria mudança na regra fiscal. Nós teríamos o teto de gastos do Michel Temer e isso não teria nenhum tipo de mudança. Só que com o teto de gastos, nós estávamos observando um estrangulamento do campo social. Os gastos do governo estavam ficando complicados. Até mesmo o governo Bolsonaro teve que extrapolar o teto de gastos. Era uma regra que não existia mais. Não fazia mais razão para a sua existência. Então Haddad, politicamente, de modo muito positivo, com muita competência, conseguiu azeitar todos esses interesses e fez uma proposta política. Porque política, pessoal, é isso. É você pegar interesses distintos e na conversação, na negociação, você conseguir criar uma proposta única que possa agradar todas as partes. Sem o arcabouço fiscal, o governo Lula não existiria. Haddad fez um ótimo trabalho. Na sua opinião, PSOL fez certo? Novo fez certo? O que você achou dessa proposta do arcabouço fiscal da Haddad? Eu quero muito saber sua opinião. Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. Outro ponto que foi muito mencionado no dia de ontem e também vai repercutir nos próximos dias, que o governo tem que ter, assim, uma postura muito atenta, é com Marina Silva. Marina Silva ficou enfraquecida até mesmo dentro do governo, porque você sabe que houve toda uma discussão com relação à exploração de petróleo na foz do Amazonas. O Ministério do Meio Ambiente, que é o Ministério de Marina Silva, se viu muito pressionado pela Petrobras, pelo Ministério de Minas e Energia e até mesmo pelas falas do Lula sobre a exploração de petróleo na foz do Amazonas. É uma situação complicada para a Marina, poderia virar um Belo Monte 2.0, porque a construção da usina de Belo Monte, lá no início, em meados dos anos 2000, fez com que Marina saísse do governo. E a forma como Marina saiu do governo Lula foi muito traumática, porque ela não avisou, foi um recado pela imprensa, o Lula estava tendo uma reunião, foi pego desprevenido, naquele momento o Lula até viu aquele gesto de Marina como sendo uma traição. E agora a situação estava sendo desenhada para isso, mas Marina conseguiu contornar colocando uma lei de 2012 em prática para tentar barrar essa construção ou essa exploração de petróleo na foz do Amazonas, algo que poderia até mesmo impactar internacionalmente a imagem do Brasil. Mas o problema não está somente dentro do governo, porque Marina também está agora em rota de colisão com o Congresso Nacional. Porque o Ministério de Marina Silva, ele foi reordenado como uma medida provisória do Lula. Deu poderes a Marina Silva. O Ministério de Marina Silva ficou grandão e com muita importância. Só que medidas provisórias, elas precisam ser aprovadas pelo Congresso. Caso contrário, elas caducam. E qual é o grande problema? Se o ministério, ou se a medida provisória não for aprovada pelo Congresso, ela volta, a estrutura dos ministérios volta a ser como era no governo Bolsonaro. E o relator da medida provisória que deu poderes ou que está tratando da reestruturação do Ministério da Marina Silva é o Isnaldo Bulhões e ele está depenando o Ministério da Marina. Ao fazer isso, a Marina Silva ela se enfraquece. E Marina Silva enfraquecida é péssimo para o Brasil, porque ela tem uma imagem muito positiva na comunidade internacional. Essas mudanças que estão sendo propostas pelo relator da medida provisória, elas podem enfraquecer, esvaziar Marina Silva. Ela vai participar de algumas reuniões, algumas conversas no Congresso Nacional para poder manter a força da sua pasta, porque caso contrário vai ser um baque muito grande para o governo. E essa situação de Marina Silva, ela tem me chamado a atenção com relação a Renan Calheiros, porque aparentemente pode não ter nada a ver uma coisa com a outra, mas Isnaldo Bulhões é um deputado do MDB de Alagoas. Ele é da patota do Renan Calheiros. Tenta manter boas relações com o Arthur Lira, claro, mas ele é da patota do Renan Calheiros. E eu vejo que o Renan está possivelmente mandando recados cifrados para o governo.
Ele está endurecendo uma posição importante do governo com o Reginaldo Bulhões e não vai participar da CPMI dos atos antidemocráticos. Por que Renan está fora da CPMI? É uma disputa somente com o Arthur Lira? Ele só foi vetado pelo Arthur Lira e mais nada? O que Renan está querendo com o governo? Nós temos que observar os movimentos do Renan Calheiros. Até porque Omar Aziz também está fora da CPMI dos atos antidemocráticos. Renan e Omar foram importantíssimos na CPI da pandemia. E há uma reclamação do próprio Renan e do Omar que o governo não está com uma estratégia para a questão na CPMI. Isso é bem estranho. E o pior, se Marina Silva sair, isso é péssimo para o governo, pessoal. Péssimo pelo seguinte, Marina Silva é uma autoridade climática. E graças a Marina Silva, todos os discursos de Lula, eles acabam tendo respaldo na comunidade internacional. Sem Marina Silva, o governo Lula e todo esse crédito internacional podem ficar bem ameaçados.